Fala, meu povo, e aí? Tudo certo com vocês? Vamos fazer aqui uma breve retrospectiva daquilo que foi importante no Brasil e no mundo do ano de 2024. Aquilo que teve uma grande relevância e aquilo que teve uma relevância, mas não tão significativa, mas que de certa forma pode pintar em sua prova. Beleza? Vamos fazer aqui uma breve retrospectiva. Belezinha? Vamos embora! Primeiro, as enchentes no Rio Grande do Sul. Gente, olha o estado, olhe basicamente o que você está vendo aí na sua tela. Olhe como ficou uma cidade. Imagine, campos inundados. Você se lembra que o Campeonato Brasileiro teve que parar para atender ali a necessidade do Grêmio e do Internacional, que não puderam jogar em seus respectivos estádios, né? Imagine que a população sofreu a ponto de passar necessidades básicas, como fome, sede, imagine, por conta de ações humanas. E aí, a gente está falando de mudanças climáticas. Ó, vamos anotar aqui. Mudanças climáticas. Aqui o principal rio foi o rio Guaíba, beleza? Que fez com que essas enchentes elas acontecessem de uma forma brutal na região do Rio Grande do Sul. As ações antrópicas no meio ambiente, seja lá do ponto de vista, né, nacional e internacional, vem impactando o clima e a ONU Meio Ambiente ela vem chamando a atenção do planeta da necessidade de se colocar em prática as ODS, as 17 ODS, 17 ODS. As 17 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Da importância de colocar isso em prática, da importância de conscientizar a população para termos um mundo melhor para as próximas gerações. Se a gente continuar maltratando o meio ambiente da forma como a gente anda no mundo atual, possivelmente as próximas gerações vão ter tragédias similares ou piores do que essa que a gente viu em 2024. Essa, sem dúvida, foi, eu acho, né, na minha opinião, ela foi mais impactante do que aquela que ocorreu lá na região de Porto Seguro, ali na região de Trancoso, aquela região ali, que aconteceu aqui no Nordeste da Bahia, basicamente, no sul da Bahia, na verdade, né? Porto Seguro é extremo sul da Bahia. As inundações que ocorreram ali nas imediações das cidades mais próximas, enfim. Mas eu acho que a do Rio Grande do Sul, ela sem sombra de dúvida teve um estrago muito maior, muito gigante. Mas enfim, né? Tá aí a primeira notícia, né? Então, as informações que vocês... Meio ambiente é sempre uma notícia de prova, sempre está presente em prova. Seja ela em questões objetivas, né? Diretas ali para você responder, e muitas vezes até como temáticas de redação. E vocês precisam sempre de bons repertórios para poder escrever boas redações. Beleza? Vamos embora. Mais uma. O bloqueio do X, o antigo Twitter, né? O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, bloqueou o X. Por quê, professor? Vamos lá entender. O Supremo, o Brasil, já tinha notificado a empresa X, né? O responsável, Elon Musk, pelas publicações que existiam ali, mas que no nosso país já não eram mais permitidas. Veja, fake news não é mais notícia falsa no Brasil. Fake news são notícias criminosas em nosso país. Se a notícia é uma notícia criminosa, significa dizer que está infringindo a lei. Então, o bloqueio, ó, aconteceu pois a empresa responsável pelo X, o Twitter, alimentava discurso
extremista. Automaticamente, estamos falando aí da soberania nacional. Como assim, professor? Todo país tem sua lei. Isso aqui, o Brasil, não é uma terra sem lei. Tem legislação. E a legislação não foi feita para ser discutida. Foi feita para ser cumprida. Lei é para se cumprir. Não é para se discutir se a lei está boa, se a lei não está boa. Se cumpre a lei. Se discute a lei quando se está elaborando ela. É por isso a importância de nós escolhermos bons deputados para elaborar leis que sejam condizentes com a nossa população, com o Brasil geopolítico, enfim. Então as nossas leis precisam ser condizentes com tais situações. Fake news no Brasil, né? Logo do início, quando chegou esse nome, as fake news, notícias falsas, vou citar alguns casos aqui, né? Um casal não, né? Irmãos estavam saindo de uma boate, foram confundidos com homossexuais por conta de uma fake news que circulava. E os caras foram mortos, agredidos, mortos. Veja, uma notícia falsa levou o óbito. De quem é a culpa? Quem publicou a notícia ou quem fez a agressão propriamente dita? Então começou no Brasil uma espécie de condicionar as fake news de acordo com os moldes das nossas leis. Ou seja, ela sai do âmbito da notícia falsa e entra para o âmbito da notícia crime. Quem propaga fake news na internet contribui com crime, está cometendo um crime. E o Elon Musk, quando comprou o Twitter por 44 bilhões, né, de dólares, quando ele comprou sob a alegação de que as pessoas pudessem ter total liberdade para poder publicar da forma que ela quisesse, como ela quisesse, aonde ela quisesse. O problema é, se em determinado país isso é possível, até aí tudo certo. No Brasil é crime a notícia falsa. Segundo as informações, a empresa ela foi notificada, né, algumas vezes. Ou seja, antes do bloqueio, ela tinha sido notificada sobre a condição de que se continuasse, iria sofrer sanções. E aí a sanção foi feita. O Alexandre de Moraes, ele bloqueou, já voltou a funcionar, o X já está funcionando no Brasil, respeitando, né, a legislação local. Isso é importante para o nosso país. Aqui não é terra sem lei. É preciso respeitar a soberania do nosso país. Poderia ser o Fachin, poderia ser o Barroso, poderia ter sido qualquer um. A polêmica toda gerou porque foi com Alexandre de Moraes. Ele que não está sendo bem quisto aí por uma parte da população, sobretudo ligada à direita brasileira, que automaticamente fica condenando determinadas atitudes que é feita pelo ministro do Supremo Tribunal. Cumprir a lei é a função do Supremo Tribunal Federal. Ele é o guardião da lei. Se a porra é crime não pode. Ponto final. Só que aí muitos estão levando para o lado pessoal do negócio, achando que é uma perseguição de Alexandre de Moraes para muitas coisas no que se refere aí às condições ligadas às questões políticas, ligadas às questões da direita no Brasil, enfim, né? Mas vamos embora. Vamos nessa. Eleições mais acirradas da história de São Paulo. Nós visualizamos que as eleições elas foram disputadas, né? A parte final das eleições foi disputada entre o Boulos e o Ricardo Nunes. Vencedor aí, o Ricardo Nunes. Só que essas eleições, elas ganharam um contorno, né? De uma forma meio que inusitada, mas também de uma crescente meio que inesperada. Alguns candidatos, como o Datena, o Pablo Marçal, que concorreu diretamente ao cargo, né? O Marçal fazia questão de afrontar o sistema, né? De colocar, inclusive, suas considerações do empreendedorismo,
muitas vezes falava algumas coisas, né, meio sem pé nem cabeça em alguns debates, como criar um teleférico em São Paulo. São Paulo é uma cidade plana, gente. Tem coisas que... Tem alguns vídeos dele que ele publica na internet, que botou o cavalo para dar ré com a batida do coração. É bem um monte de coisa que se ouvia. E ele levava esses discursos também para dentro. Queria para dentro do debate, né? E começou, de uma forma ou de outra, né, meio que agredir verbalmente os candidatos. E aí, agressão no sentido de dizer que Boulos usava droga, aí Boulos foi até uma clínica, pediu para fazer um exame toxicológico, só para provar. Veja, ninguém tem que provar nada a ninguém. A gente precisa provar a lei. Se for exigido, a gente precisa provar. Imagine, eu vou ter que provar aqui que eu fiz ou que não fiz tal coisa, porque tem uma pessoa... Rapaz, são 8 bilhões de pessoas no planeta. E tem uma falando mal de você. Você se importa com essa uma? É sério. Segue seu caminho. Ponto. Só que aqui está se falando de cargo público, concorrendo à maior cidade do país, que é São Paulo. E aí o Pablo Marçal, como tem muitos seguidores na internet, massificava a sua campanha e os discursos, muitas vezes, sem fundamento, porque logo em seguida era desmascarado. Falava que usava droga, falava que o outro era corrupto, falava... Pra gente falar, como diz alguns advogados, né? Você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Agora, você tem que provar. Quando eu acuso alguém, quando eu tento culpabilizar alguém sobre algo, eu tenho que provar. Porque no Brasil existe a chamada presunção de inocência, né? Todo mundo é inocente, até que se prove ao contrário. Se não provar, é ela por ela, é fala por fala. Então, muitas vezes, na condição analisada ali por muitos cientistas políticos brasileiros, em determinados debates, era muito mais uma forma de desestabilizar os candidatos para ganhar notoriedade do que, de fato, apresentar propostas que fossem viáveis à população. Ponto. E uma cena icônica foi quando Datena perdeu ali as suas... perdeu as estribeiras, deu uma cadeirada ao vivo no debate. Aí na tela para vocês, né? A cadeirada de Datena. Aí ele foi pro hospital, aí disse que estava com problema... falou sobre uma possível gravidade, depois foi fotografado com uma pulseira, né, da cor, que não é uma cor que condiciona ele em estado grave, aí mais uma mentira, mais uma fake news. Então ficava aquele jogo e as eleições de fato foram disputadas por aqueles que não tiveram tanta evidência assim, do ponto de vista desse único caso que aconteceu. Vitória aí do Ricardo Nunes, ele que era parceiro, literalmente, braço direito do governador do estado, Tarcísio, né? Enfim, fica aí o registro. É ela que foi, né, a eleição mais acirrada da história de São Paulo. Agora, uma coisa ficou bem claro, né? Uma coisa ficou bem evidente. O Pablo Marçal representava o novo. Representava aquele cara que não era afiliado a partido nenhum, que não iria comer, né, reggae de ninguém, que não iria ficar na mão do partido, queria fazer a vontade do povo. E isso, de certa forma, caiu nas graças de muitos brasileiros, porque tem muita gente querendo isso. Tem uma galera desejando isso. Eu acho que se ele se centrasse mais em agredir menos e apresentar mais, e utilizar a força que ele tem nas redes sociais, Ave Maria, ele teria ido muito mais longe. Porque ele estava numa crescente gigantesca. E ele mesmo foi se né? Vamos dizer assim, né? Ele mesmo foi se apagando. Ele mesmo foi apagando a imagem dele. Mas nós brasileiros, a gente um dia deseja que o nosso país seja governado por alguém que a gente, de certa forma, desconheça desse cenário político. Eu mesmo desejo. Eu tenho um desejo para tirar das mãos dessa corja que é o nosso país. São os mesmos mandando há anos.
E desde quando eu sou pequeno, desde quando eu sou criancinha, que eu ouço falar em desigualdade social, em violência, transa aí corrupção, prende fulano, solta fulano, prende ciclano, prende fulano. E o país continua da mesma forma. Então, quem sabe um dia a gente encontra literalmente uma pessoa disposta a mudar, apresentando propostas viáveis, propostas que solucionem e propostas que, em médio, longo prazo, mude o nosso país. Até porque a gente sabe que em 4 anos, qualquer pessoa que entre não tem como mudar uma nação. Mas, se o legado começar a ser construído e os próximos que sucederem mantiverem, a gente um dia vive em um país melhor, sem sombra de dúvida. Beleza? Vamos embora. O caso Marielle Franco, nós tivemos o desdobramento, né? A prisão aí, né? Dos responsáveis pela morte de Marielle, né? O mais notório foi o Rony Lessa. Inclusive, depoimento, falou da execução, enfim. Já falei aqui em outros momentos, e eu vou voltar a repetir, não é o fato de ter sido Marielle. Até porque muitas Marielles morrem todos os dias. Muitos Andersons, que era o motorista, né? Rodava aplicativo, inclusive, no Rio de Janeiro, muitos Andersons morrem todos os dias. Nós temos, se você botar no Google aí agora, fizer uma pesquisa simples de quantos motoristas de aplicativos já morreram em nosso país por conta de assalto, entrar em determinado local que é perigoso, comunidades, etc., vocês vão ver que a gente está falando aí de algumas centenas, ou sequer milhares. Veja só, o fato é porque ela, além de ser ligada aos direitos humanos, também destinava parte da sua política a investigar milicianos, as falcatruas, dentro da Alerj. Ou seja, ela estava literalmente investigando gente grande. Ela estava comprando uma briga com um dos grupos que tomam conta do Rio de Janeiro, que é a milícia. Então não é por ter sido Marielle, ela especificamente, mas sim o desdobramento do processo. Poderia ter sido qualquer um outro vereador ou vereadora. Mas ela, que era ativamente ligada às questões de direitos humanos, ativamente ligada às questões de combate à milícia, e isso deixava incomodada muita gente. Mas a justiça foi feita e a prisão, né, foi realizada e automaticamente o caso foi colocado aí como um caso que teve elucidação do crime. Nós já estávamos há alguns anos até conhecermos o condenado. Beleza? Primeira fuga de um presídio de segurança máxima. E aqui a gente está falando de, olha só para a redação, ó, sistema carcerário, ó, sistema carcerário. E agora, você vai falar aí, por exemplo, de superlotação? Não tem superlotação na prisão de segurança máxima. Essa prisão aqui, viu, gente? Vou colocar logo aqui o nome dela, viu? É em Mossoró. É em Mossoró. E agora, é ineficácia do Estado? Ineficácia da segurança pública? Porque você está falando de um presídio de segurança máxima, você não tem, por exemplo, uma superlotação como se tem nos cárceres convencionais. O de segurança máxima detém ali aqueles que são, né, os altamente periculosos para uma sociedade. Altamente periculosos. Ponto. E tem muita gente que não está ali, mas deveria estar. Ponto também. Nós tivemos a fuga, a primeira da história do Brasil, né, de um presídio de segurança máxima. Veja só, o que está se analisando não é a condição da fuga, e sim como ela de fato veio acontecer. Porque fugir todo mundo foge, mas está se falando de segurança máxima. N fatores entram para análise. Facilitação da fuga, compra dos agentes, chamado suborno. Aí você tem ineficácia do Estado, baixo contingente, e aí você tem
tanto da questão da polícia penal, quanto a questão da polícia militar da região, né? A eficácia do Estado no controle dessas, né, prisões. Porque é dever do Estado a segurança pública. Não é, a Constituição não diz que o Estado fica aí. Não, é dever do Estado. Ela tem o dever, o Estado, de dar a segurança pública. E aí você tem uma série de fatores que podem contribuir para a sua, vamos dizer assim, redação, para a sua... Porque são dois sistemas, são duas questões importantíssimas. A primeira, porque envolve as questões da condição desse processo de ressocializar o preso, né, o indivíduo, de trazê-lo novamente, nesse caso que foi fuga. E agora? Porque a ideia da prisão é fazer com que ele pague pelo que ele errou, mas que automaticamente, quando ele saia, que ele saia reintegrado à sociedade. Eu não gosto de utilizar a expressão ressocializar, até porque nós somos sociáveis. Seres humanos são sociáveis, a não ser que aquele tenha algum distúrbio, algum problema, algo que seja patológico. Esse é patológico, foge da minha alçada. Eu não sou médico, eu sou professor. Então, se é patológico, cabe ao médico, ao psiquiatra, ao psicanalista, enfim. Mas, do ponto de vista social, como se dá essa reintegração do indivíduo para que ele, inclusive, volte a conviver harmonicamente em uma sociedade? Porque o discurso que se tem aqui fora é que na cadeia, quando você entra e você sai pior. Você não sai melhor do que você entrou. A ideia seria o contrário. Então, você tem a forma do Estado combater esse processo de fuga, na condição de entendimento de que é necessário tomar algumas medidas para que cada vez menos o preso, porque o preso no Brasil, ele fica 24 horas lá dentro pensando como é que ele pode fugir. A função é essa aí. Ou seja, você tem de ocupação, estudo, leitura, trabalho, você tem várias funções para fazer com que o preso, inclusive, pague, né, de forma onerária, vamos dizer assim, ao Estado, para que ele também possa se manter. São N fatores. Além disso, a questão dos direitos humanos, né? A questão dos direitos humanos. Ou seja, são muitos fatores agregados para que a gente possa chegar em um resultado final. E esse resultado final, muitas vezes, agrada a alguns e desagrada a outros. O que não pode ocorrer é em um presídio de segurança máxima ocorrer fuga. Tem presídio que não tem segurança máxima e que não tem caso de fuga. Tem presídio que não tem segurança máxima e não tem caso de fuga. Como é que um presídio de segurança máxima, uma galera de preso conseguiu fugir? Beleza? Vamos embora. Guerra no Oriente Médio. Aí nós temos Israel versus a Palestina. Veja só. Nós temos Israel versus o Irã. E nós temos Israel versus o Líbano. Israel bombardeou e foi bombardeado por esses três países. E o pau está quebrando. Israel e Palestina se dá pelas questões territoriais, vou mudar aqui a cor da caneta, mal resolvidas até hoje, ó, territorial. A questão do Irã é porque o Irã demonstra apoio tanto à Palestina quanto ao Líbano, a Palestina ao Hamas e ao Líbano ao Hezbollah. Ou seja, o Irã bombardeou Israel com drone. O sistema antimísseis de Israel, né, o domo de ferro, que é o sistema de proteção, de defesa interna, né, não conseguiu, literalmente, suprir essa demanda. Israel foi atacada pelo Irã. E, logo em seguida, né, prometeu o revide. Todos nós sabemos que Israel tem bomba nuclear, que essa guerra não tome desdobramento nuclear nunca. E Israel também atacou o Líbano, porque lá fica o Hezbollah, né? O Hezbollah que se colocou na condição de atacar também Israel.
E como revide, para atacar a sede do Hezbollah, teve que atacar o Líbano. Veja só, quando você ataca um país, você está atacando civis. Você não está atacando só o grupo que você subjuga terrorista. Quando você envia um míssil a um determinado prédio, a uma determinada, sei lá, indústria ou algo desse tipo, você entende que o risco de sobrar para algum inocente é gigantesco. Ou seja, numa guerra, e um desdobramento desse que está acontecendo, e os conflitos não param de acontecer, né? Todos nós sabemos que essa região, a região do Golfo Pérsico, não estou dizendo que é a região de Israel, a região do Golfo Pérsico pega ali Iraque, Irã, Emirados Árabes. Ó, o Irã apareceu. Será que tem gente interessada, né, no que o Irã tem? Porque o Irã tem muito petróleo, muito petróleo mesmo. Então, Irã, os países do Golfo Pérsico, vou pegar aqui os notórios, beleza? Os países do Golfo: Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque e Kuwait, que são assim os tops na produção petrolífera. O Irã, o Ayatollah iraniano, né, o Ali Khamenei, tem uma repulsa gigante pelos Estados Unidos. Estados Unidos que, por sua vez, apoia Israel. Israel que, por sua vez, também não gosta do Irã. O Irã que, por sua vez, apoia o Hezbollah. O Hezbollah que, por sua vez, não gosta de Israel nem dos Estados Unidos. Você percebeu que existe uma série de interesses de, literalmente, vamos colocar assim, né, desestabilizar aquela região, para que o sentimento, né, de guerra, do temor, ele continue sempre, até para que, de uma forma mais enérgica, medidas possam ser tomadas? Pronto, é nessa pegada aí. É nessa pegada. Mas sempre aparece a figura de um do Ocidente, velho. É incrível. Sempre aparece a figura de um ocidental. Estados Unidos, França, Reino Unido, sempre aparecem como esses caras, vamos chamar assim, né, no Oriente Médio, os coadjuvantes. Mas a gente sabe que tem interesse, muito interesse ali. Seja do ponto de vista geográfico, porque a região é uma região onde, se você pisar o pé muito fundo, o pé mela de petróleo. Metaforicamente falando, não é claro, meus queridos? Então, além da questão geográfica, tem a questão econômica. Então, é uma guerra que, para a gente anunciar o fim, eu acho que ainda vai demorar um tantinho, viu? Um tantinho bom. Queda de Bashar al-Assad, a queda do regime na Síria. Então, vamos colocar assim, ó, o fim da primavera árabe na Síria. O fim da primavera árabe na Síria. A Primavera Árabe foi um movimento que eclodiu no final de 2010, início de 2011, quando um comerciante ateou fogo sobre o próprio corpo. Essa onda de protesto começou a se alastrar em países como Egito, Líbia, Líbano, Síria, utilizando ali artifícios como YouTube, Twitter, na época não tinha um X, Twitter, Facebook. Os revoltosos, os participantes das manifestações utilizavam as redes sociais como forma de disseminar as suas ideologias, sobretudo a retomada dos aspectos democráticos. Até porque esses países que eu citei, Egito, Líbia, Síria, são países que já tinham ditaduras de dezenas de anos. Na Síria, mais de 50 anos. Até que em dezembro de 2024, o Bashar al-Assad caiu. A tomada da Síria se deu derrubada do governo pelos rebeldes. Os rebeldes são chamados de, também a prova pode cobrar assim, né? Exército Livre. Beleza? Então nós temos outros vídeos aí de atualidades gravados ao longo do ano.
onde eu explico de uma forma muito mais intensa, né, a Primavera Árabe no total, o caso da Síria no total. Aqui, como nós estamos fazendo uma retrospectiva, a gente vai falar aquilo que é necessário, aquilo que ocorreu, para nós sermos mais sucintos, para sermos mais diretos. Beleza? Mas qualquer coisa, é só você ir lá no canal do Rumo à Aprovação. Aliás, segue a gente, comenta lá, compartilha, viu? Por favor, faça isso. Até para que novos vídeos possam aparecer, que é sinal que a demanda está sendo grande. Então, curtam lá, viu? Vamos embora. Eleições nos Estados Unidos, o Trump versus Kamala Harris. Uma eleição marcada por uma disputa acirradíssima, marcadas por um atentado a Donald Trump, marcado, né, o atentado, o cara chegou próximo a ele, né, deu um tiro, né, pegou na parte do rosto, na orelha, enfim, em meio a um discurso, aqui no Brasil nós chamamos de comício, né, lá um discurso governamental do candidato, mas enfim, marcado por um atentado à vida humana, né? A gente nunca vai chamar de atentado à democracia. Atentado à vida. É falando de um ser humano, Rob. Independente se a gente concorde ou discorde das coisas que Trump, né, publicava, pregava, falava, discursava, é uma vida. É um candidato. Se não condiz com a minha realidade, eu não voto. No caso lá, o povo americano. E por aí vai. E fechou lá. Mas atentar sobre a vida? Nunca. Sob aspecto nenhum. Nós nunca iremos, né, sermos, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, nós nunca iremos concordar com determinadas situações. Uma delas é o atentado sobre a vida. Nunca. A vida é mais importante sobre qualquer aspecto. E aí, automaticamente, ela que seria a primeira mulher, se ganhasse as eleições, seria a primeira mulher a presidir a nação norte-americana. Mas não ganhou. Ganhou o republicano Donald Trump. Ele que vai ter como um dos seus braços direitos o Elon Musk. Viu? Aguardem aí as cenas dos próximos capítulos. Viu? Escalada, guerra russa-ucraniana. Início, dois pontos, quando a OTAN convidou formalmente a Ucrânia a fazer parte da aliança militar que foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Consequência, a Rússia invade Donbas, um território da Ucrânia. E a guerra já dura aí mais de 2 anos. Então você teve, ao longo dessa guerra, a fuga de muitas corporações norte-americanas. Você teve a desvalorização do rublo. Você teve o ditar das regras do gás natural da Rússia para a Europa. Você teve o impacto daqueles que dependem do fertilizante ucraniano e do russo para suas plantações no Brasil, o agronegócio, né, os preços dispararam. Você teve, né, a negociação da Turquia, da ONU e a Rússia para que liberassem os navios ucranianos, né, para que os grãos pudessem ser saídos ali da Ucrânia e passassem pelo Mar Negro sem ser atingidos, sem ser bombardeados. Você teve recentemente a morte do general Kirillov na Rússia, acusando a Ucrânia de ter utilizado, inclusive, tecnologia bélica para que isso acontecesse. Você teve recentemente, né, o bombardeios de escolas, maternidades, Vladimir Putin sendo acusado de crime de guerra. Enfim,
entre outros desdobramentos que já sucedem aí a guerra em 2 anos. Você teve também ali a prisão não, né? A morte do Prigozhin, do grupo Wagner, aquele grupo paramilitar que era financiado pela Rússia, que depois tentaram dar um golpe de Estado em Vladimir. Aí o presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, chamou o cara e disse assim, vocês vão conversar depois, a gente vai colocar aqui, né, os pingos nos is. Resumindo, na ida de Prigozhin para a Rússia, para sentar com Vladimir Putin, bater aquele papo, o avião caiu. Contra Putin, ou os opositores ou estão presos ou estão mortos, ou desaparecidos. É o sistema, viu? Lá funciona assim. Vamos embora. Novo BRICS, a composição aí não é mais Brasil, Rússia, Índia, China e South África do Sul, né? Agora nós temos também a entrada de outros países. Emirados Árabes, Etiópia, Egito, Irã e Arábia Saudita. A incorporação de mais 5 países. A Argentina, inclusive, foi chamada na época, chegou a aceitar, mas depois o Javier Milei decidiu sair, literalmente, né? Vamos dizer assim, desfazer, né, o convite. Chegou a aceitar o convite, fazer parte. A gente teria um novo ar aqui, se ela tivesse aceito. Mas a composição do BRICS, o BRICS que se refere aos países que mais, vamos dizer assim, os emergentes, né? Para a ONU, existem os países que estão em desenvolvimento e os países que são desenvolvidos. Então aqui, em desenvolvimento e os países que são desenvolvidos. Então, BRICS são aqui. BRICSEA. Algumas coisas colocam o BRICS aqui dentro e algumas coisas colocam os BRICS aqui dentro. Economicamente, o que é que coloca eles? Economicamente, as suas, né, o desenvolvido, o que coloca ele nos países desenvolvidos? As suas economias. O Brasil, por exemplo, o Brasil tem economia de país grande, de país desenvolvido. Mas, em compensação, algumas coisas colocam o BRICS em países em desenvolvimento. Por exemplo, o social. Olha o nosso país, por exemplo. O nosso país é riquíssimo e o povo é muito pobre. Então, do ponto de vista econômico, nós somos desenvolvidos. Mas do ponto de vista social, educacional, aí você vai esbagaçando a história, tá vendo? Então, a ONU diz que esses países são os emergentes. Esses países, posteriormente, podem sim se formar, né, ou podem se agruparem em bloco, né, econômico. Mas, por enquanto, não é bloco econômico, não. O BRICS é um aglomerado comercial. Está falando aqui de uma grande rede dos países emergentes que estabeleceram entre eles, né, regras para comercializar. Enfim, muito forte. Inclusive, se tornar um dia bloco econômico, possivelmente passa fácil aí a União Europeia, que é o bloco hoje mais poderoso do mundo. Mas enfim, como não é bloco, a gente trata do ponto de vista técnico. Beleza? Eleições na Venezuela, as conturbadas eleições venezuelanas. E aí nós tivemos o quê? Né? Na Venezuela, a vitória de Maduro, né? A vitória de Maduro. Em compensação, sem mostrar as atas eleitorais. E agora? Para dar lisura, para dar validação, é como ele quer? É da forma como ele quer? Lá é, viu? Na Venezuela, pau tá quebrando, inclusive, né? A gente está vendo aí uma série de sucessões, prisões, torturas, né? Sequestros. A gente está visualizando aí muita coisa no mundo atual na Venezuela. A Venezuela que teve agora, né, as suas eleições muito conturbadas, questionadas. O Brasil, inclusive, não validou as eleições da Venezuela. Tipo assim, o Brasil não se colocou favorável da forma como foi. Mas, em compensação, a gente vai ter aí Maduro por mais alguns anos.
presidente da Venezuela, que passa hoje por uma crise gravíssima, né? Política, econômica, social, né? Inflação gravíssima, desabastecimento, uma fuga de refugiados de uma forma brutal, e a Venezuela encontra-se a passos largos para esse descompasso geopolítico. Mas aguardaremos aí as cenas dos próximos capítulos, não é verdade? Tecnologia, quem manda no mundo hoje são elas, ó. As inteligências, vamos botar aqui no singular, a inteligência artificial, as chamadas IAs, né? A grande evidência aí do ano 2024, que foi basicamente a chegada aí de algumas inteligências artificiais, ChatGPT, entre outros, que de certa forma, né, estão revolucionando o sistema não só de comércio, mas social, político, cultural, enfim. As IAs já não é mais novidade, já é algo que é um fato, e isso não tem como a gente negar mais, e a partir de agora, o sistema cada vez mais irá, vamos dizer assim, melhorar cada vez mais. O que para eles já estavam bom, as inteligências artificiais vão se tornar aí cada vez melhor. Fazendo parte, inclusive, do nosso. Foi testada pela primeira vez no sistema eleitoral brasileiro. Em algumas cidades, nas eleições que tiveram aqui no Brasil esse ano, algumas inteligências artificiais foram testadas nas urnas eletrônicas para garantir ainda mais celeridade, lisura, enfim. Foram alguns testes, não foram em todas as cidades, mas você percebe, né, que a tecnologia, a forma como ela se expande, é algo gigantesco. A gente não está falando de algo de 50 anos atrás. A gente está falando de 20 anos atrás. A gente está falando de 200 anos. A gente está falando de 25 anos atrás. Ou seja, é algo que não tem mais volta. É daí para melhor ou para pior, de acordo com o seu entendimento. Beleza? Nós temos o meio ambiente, o ano 2024, o ano mais quente da história. Imagine aí, tudo isso são ações antrópicas ligadas ao aquecimento global. Aquecimento global. Então nós tivemos... Gente, entenda uma coisa. O mundo, o planeta sempre esquentou. Esquentar faz parte do processo. Mas entenda o seguinte, há milhares de anos atrás, passavam 5.000 anos para esquentar meio grau. Depois passavam mais 10.000 anos, esquentava mais meio grau. Depois passava 7.000 anos, meio grau. Hoje passa 50 anos e aumenta meio grau. A gente está falando do aumento do buraco da camada de ozônio. A gente está falando de emissão de gases tóxicos para o meio ambiente. A gente está falando de ações ligadas à degradação ambiental. A gente está falando da ineficiência da sustentabilidade. Porque o negócio só está piorando, não está melhorando não. Mas enfim, fica aí o registro e alguns conteúdos, como eu falei para vocês, que tiveram relevância, mas que não foram. Nós tivemos o programa do governo, o Pé de Meia, que foi o programa criado para combater a evasão escolar e que o aluno permanecesse na escola ao longo do ensino médio. O governo, né, guardaria uma poupança para ele, para que quando ele saísse ele tivesse alguns R$ 1.000, para que ele pudesse dar o seu pontapé inicial ao sair do ensino médio, para que ele pudesse ter uma grana juntada e automaticamente, vamos dizer assim, né, empreender, estabelecer um processo de tomar um novo curso, enfim. O programa Pé de Meia é um programa do governo federal visando a manutenção do aluno, né? E, além disso, essa perspectiva aí da evasão escolar para que não haja. Beleza? Nós tivemos também o caso dos direitos humanos aqui no Brasil, né? Dos direitos humanos. E aqui nós estamos falando do nosso ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, que foi envolvido, né? Silvio de Almeida, e foi exonerado do cargo, envolvido em casos aí de assédio sexual. Muitas mulheres denunciaram. Entrou
no, no lugar dele, né? A Macaé Evaristo, né? Foi substituído, não. Sai o Silvio de Almeida, entra a Macaé Evaristo. Nós tivemos as COPs, importante, né? Para a gente listar a COP 27, a COP 28, a COP 29 e vai ter a COP 30. A COP 27, Egito, tratou de emissão de monóxido de carbono. A COP 28, Emirados Árabes, falou sobre sustentabilidade. A COP 29, Azerbaijão, falou sobre transição energética, fim dos combustíveis fósseis. E a COP 30, que vai ser aqui no Brasil, que vai falar sobre ecossistema, combate à fome, pobreza, sustentabilidade. Aqui vai falar da porra toda. Vai ser a primeira vez na história onde uma conferência será realizada dentro da floresta amazônica, né? Vai ser no Brasil, na região do Pará. Beleza? Nós tivemos também, né? Nós tivemos também o caso Robinho, jogador acusado aí de estupro na Itália e preso aqui do Brasil, né? O Supremo garantiu a prisão dele. Nós tivemos o caso dele, o caso Daniel Alves, Robinho, Daniel Alves. Daniel tá solto, Robinho não. Daniel Alves. Nós tivemos também algumas mortes, né? Agnaldo Raiol, cantor, Silvio Santos, de maior repercussão, né? Vamos dizer assim. Silvio Santos. Nós tivemos recentemente a parceria Mercosul, União Europeia, para desburocratização, a diminuição das taxas alfandegárias, né? Tirar a burocratização para que as mercadorias cheguem e saiam com mais facilidade. Acordo que já durava aí dezenas de anos, empacado, foi colocado agora em vigor, né? No ano 2024. Nós tivemos também a China e no Brasil a chegada maciça do BYD Dreams, né? O BYD, que são os carros elétricos. Ó, recentemente presente uma prova, viu, de concurso público. A presença aí da BYD, recentemente, em uma prova de concurso. Se não estiver enganado, a PM São Paulo, né, no ano 2024, em uma das suas provas cobrou a presença aí da BYD. Então fiquem ligados, beleza? Sempre passando por aqui, pelo nosso canal, o canal do Rumo à Aprovação, para você ficar literalmente frente a frente com o goleiro, literalmente, só para fazer o gol. Vou tirar o goleiro e vou deixar você tocar o pé aí para a bola entrar. Viu? Lá ele, viu? Além disso, nós tivemos aí as questões das queimadas, né? Queimadas e o desmatamento. Importantíssimo, que aí envolve as questões ambientais, né? Não tem jeito. A gente falar aqui sempre vai ter. Beleza? E por hoje é só. Agradeço a presença de vocês. Uma excelente virada de ano para vocês, para sua família. Que o ano de 2025 seja um ano repleto de muita saúde, prosperidade e aprovações em concurso público. Por onde? Pelo Rumo à Aprovação. Grande abraço. Até a próxima.